O dia 29 de setembro é conhecido como o Dia Mundial do Coração. Por isso, o mês que no calendário das cores recebe a cor vermelha faz um alerta para a prevenção contra as doenças cardiovasculares. A campanha incentiva também as pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável e cuidar melhor justamente aqui do nosso coração. E para falar um pouco sobre as doenças e também sobre a campanha, a gente conversa agora com o cardiologista e um dos diretores da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Lucas Cronenberger. Lucas, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, é um prazer participar. Eu faço parte da diretoria aqui da SBC Seccional DF e para falar um pouquinho dessa campanha, que é muito importante, né? Quer dizer, as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no mundo e no Brasil também. Então, para você ter ideia, a gente tem dados de 2023 que praticamente mais de 20 milhões de pessoas morreram em decorrência de doenças cardiovasculares. No Brasil, isso não é muito diferente, a gente tem quase 400 mil óbitos por conta de doenças cardiovasculares, portanto, nada mais justo do que ter um mês para a gente conscientizar as pessoas, chamar atenção para esse problema que é o maior de todos eles, é um terço das causas de óbito no Brasil inteiro. É por isso, então, é uma causa extremamente nobre que a gente chama atenção para ela e para como se prevenir. Era esse número que eu ia colocar aí, 400 mil pessoas por ano no Brasil, o que representa uma a cada 90 segundos, a cada 1 minuto e meio. Terrível. Lucas, quais são as doenças cardiovasculares mais comuns e as que mais vitimam as pessoas? Então, o que a gente mais tem de comum seria o infarto agudo do miocárdio, né, e o acidente vascular cerebral. São as duas causas mais comuns e que tem fatores de risco muitas vezes comuns. Então, o sujeito que não controla a pressão, é o colesterol alto, é o estilo de vida estressante, é a falta de sono adequado, enfim, diabetes muito importante para as duas doenças. Então, são fatores de riscos em comum, que na verdade a sua patogênese é até parecida, se você pensar que o infarto na verdade, é semelhante ao AVC, só que o AVC é o infarto do cérebro e não do coração. Claro que tem suas nuances, pode ser um AVC hemorrágico também, etc., mas, de maneira geral, os principais são o AVC e, em primeiro lugar, o infarto agudo do miocárdio. Há sintomas, Lucas, ou sinais de alerta que as pessoas podem perceber aí e procurar um médico a tempo? Claro que depois a gente vai falar de prevenção, mas há sinais, há alertas para as Tem, pessoas? no caso de infarto de AVC, são nítidas as situações clínicas, né? Quer dizer, se o paciente, por um infarto, por exemplo, ele começa a desenvolver um quadro, normalmente ele desenvolve um quadro de dor no peito. É uma dor no peito geralmente tipo aperto, pode ser tipo queimação, tipo pressão também. Pode ou não irradiar para a região cervical, que é para a região de mandíbula, e para os ombros, para os braços, ou eventualmente só para a esquerda ou só para a direita, tanto faz. Mas é uma dor que dura aí em torno de 15 a 20 minutos e passa um pouco disso. Não é uma dor contínua, não são dias de dor, mas quando você tem uma dor ali que demora mais de 15, 20 minutos, é uma dor que realmente preocupa, muitas vezes associada à sudorese fria, muitas vezes associada a outros sintomas autonômicos, né? O paciente fica pálido. Então, se ele tiver uma dor no peito, o ideal é que ele procure de imediato o atendimento mais próximo da casa dele. Agora, para AVC, aí tem alguns critérios que se usa também. Geralmente o AVC está associado com perda de força, com a boca fica um pouco mais torta, dificuldade de se falar. Então, se tiver qualquer um desses sinais, também tem que correr para o pronto-socorro, chamar a emergência também. O ideal, Lucas, qual é a periodicidade que a gente deve consultar um médico, realizar exames? É fazer uma busca ativa dessas doenças silenciosas? Qual que é o ideal? Qual periodicidade a gente deve passar aí com o médico? Sem dúvida. Isso não tem assim uma receita de bolo, obviamente que cada caso vai depender dos fatores de risco, do acompanhamento, do que cada paciente tem, mas no geral um adulto acima dos 20 anos deveria consultar pelo menos uma vez por ano com um médico, não obrigatoriamente o cardiologista, às vezes a gente sabe que não é tão disponível assim, muitas vezes em algumas cidades, mas tem que ir no médico pelo menos uma vez no ano, precisa ver como é que está a pressão, como é que está o colesterol, e avaliar situações de risco para esse tipo de doença, que é o mais prevalente. A gente estima, inclusive, que se as pessoas fizessem realmente corretamente, a gente poderia aí evitar cerca de 80% a 90% dos casos de infarto de AVC. Perfeito. Você falou que também cabe muito, e eu acho que isso é óbvio, mas é legal a gente reforçar, a gente se cuidar, né? A gente ter essa atenção, a gente, quando tem que tomar medicação, tomar, mas queria que você falasse também que hábitos ajudam a gente manter o coração saudável. E se é possível, aos poucos, diminuir a medicação e controlar mais com esses hábitos, ou não? Tranquilo. Tem muita coisa que dá para a gente fazer. Na verdade, se a gente for pensar, coisas que não dependem da gente, por exemplo, idade, a gente não tem como controlar, e a genética a gente não tem como controlar também. O restante, a gente pode. Por exemplo, tabagismo. Ninguém é obrigado a fumar, concorda? Então, é um dos maiores fatores para infarto e para AVC.
e pode ser controlado. A outra coisa de hábito saudável é a alimentação. A alimentação, hoje em dia, muitas vezes a gente relega a segundo plano, e não pode. A alimentação saudável, você preferir verduras e legumes, você preferir uma proteína de baixa gordura, né, uma proteína mais saudável, um frango, um peixe, priorizar a carne branca do que carne vermelha, evitar fritura, evitar produtos industrializados, né, quer dizer, enlatados. Então, tudo isso faz parte de uma alimentação saudável. Se vocês quiserem depois procurar, a gente não vai ter tempo, obviamente, para discutir em detalhes, mas procurem depois na internet sobre dieta do Mediterrâneo e dieta DASH, D-A-S-H. São as duas que são recomendadas de maneira mais comprovada como sendo mais saudáveis para a gente utilizar, tá? A atividade física, a gente recomenda pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana, tá? Essa atividade aeróbica, eu estou falando de uma caminhada, de uma bicicleta, etc. Isso em questão de uma atividade moderada. Se for mais intensa, até 75 minutos já está valendo. Mas não é só isso. Se o paciente, se o cidadão puder, entre 150 e 300, melhor ainda. Muito obrigado pelas dicas e pelas informações, viu? Eu que agradeço, fico à disposição de todos vocês aí. Uma boa tarde. Maravilha, muito obrigado. Eu conversei então com o cardiologista e também diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Lucas Cronenberger, falando aqui um pouquinho sobre os cuidados que você precisa ter com o seu coração. Coração é vida, né? Além de tudo, ele é a parte que a gente fala que é do sentimento humano, né? Então olhe para ele com carinho e vamos todos nos cuidar.